Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber nesse 1º de janeiro de 2022. Ano novo, É né? isso, feliz ano novo para você. Olá para você que está em casa e feliz ano novo. Vamos então aos destaques deste sábado, dia 1º de janeiro de 2022. Águas do Brasil arremata lote 3 da concessão do saneamento do Rio. Cota única do IPTU em Petrópolis tem 10% de desconto até 6 de janeiro. Aluna do Ceará descobre 46 asteroides em projeto com a NASA. Agora, no Correio da Manhã na TV. E vamos ao nosso resumo com os destaques da semana, não é? Exatamente. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos começar então o editorial na nossa página de Exato. opinião. Quem pagou a vacina dos brasileiros? A vacina está no epicentro das polêmicas de 2021. Foi alvo de CPI e os governadores do Nordeste fizeram um consórcio para comprar coletiva da vacina russa. O governador de São Paulo fez acordo com os chineses e começou a produzir no Butantan. Uma vacina indiana esteve no meio de uma confusão de uma compra que não se materializou, repleta de intermediários picaretas. Enfim, não faltaram manchetes sobre as doses, as suas aplicações e as filas que formaram. Os resultados estão nas ruas e no comércio, que retomou o quase normal. O povo brasileiro não criou resistência ao chamamento para receber a sua primeira dose, a segunda e agora a de reforço. O país já possui uma cultura pró-vacina e isso facilitou a imunização de várias faixas etárias, avançando a campanha de forma extraordinária e colocando o Brasil em destaque no cenário mundial, inclusive perante a Organização Mundial de Saúde. Aplausos para o povo brasileiro, para os multirões de vacinação e a logística realizada pelos estados. Só que neste cenário salvador, um personagem primordial tem ficado oculto. Pouco se fala nele, ou, quando se fala, é para criticar ou bater. E esse editorial continua. As vacinas Pfizer, Coronavac, Johnson e AstraZeneca possuem algo em comum: o mesmo agente pagador. Quem paga pelas vacinas é um único ente, o governo federal. Até setembro de 2021, antes do colapso do sistema do Ministério da Saúde, os gastos com a vacina já estavam em 13 bilhões e 200 milhões de reais, ou seja, 50% da medida provisória que aportou 26 bilhões e 100 milhões de reais só para esta rubrica. Sem este aporte financeiro do governo federal, o Brasil não teria os recordes mundiais de vacinação que conseguiu. Até as doses da Coronavac Butantan foram pagas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa é uma verdade que incomoda a oposição e tenta ser escondida. Então esse é o nosso editorial de destaque semanal. E seguimos aqui agora para a coluna lá do Magna Vita com o Pinga Fogo aí, as coisas que tiveram destaques dentro da coluna dele. E nós começamos ali, ó, nota 10, nomes da política que merecem nota 10 por sua atuação em 2021 e na defesa do Rio. 10 nomes na capital: Carlo Caiado, Eduardo Paes, Daniel Sorrans, Pedro Duarte, Renan Ferreirinha, Chicão Bulhões, Lindenberg Faria, Tainá de Paula, Marcelo Calero e Gustavo Ribeiro. Exatamente, continua os 10 mais, né? A lista dos 10 nomes da equipe de Cláudio Castro que merecem nota 10. Então, os nota 10 do estado: Leandro Monteiro, Rodrigo Abel, Vinícius Fará, Alexandre Vale, Tiago Gomide, Gustavo Tutuca, Marcelo Queiroz, Tiago Pampolha, José Luiz Zamit e Adolfo Conder. Então tá aí os destaques aí que merecem nota 10 aí dentro do estado do Rio e também na cidade do Rio, não é isso?
Seguimos aqui agora para falar um pouco do caso SEDAI, né? Fazer um resumo desse caso SEDAI, do que aconteceu essa semana, do leilão lá. Águas do Brasil vence leilão. A empresa ganha concessão do lote e com lance de 2,2 bilhões. Com lance de 2,2 bilhões, o Grupo Águas do Brasil venceu o leilão pelo último bloco de concessões de saneamento no Rio, promovido no dia 29, na Bolsa de Valores de São Paulo. O valor pago representou um ágio de 90% em relação à oferta mínima prevista em edital, de 1,16 bilhão. Com o leilão, o governo do Rio concluiu o processo de concessão dos serviços de água e esgoto no estado, que já teve outros 3 blocos licitados em abril. Ao todo, as empresas vencedoras se comprometeram a pagar 24,9 bilhões em outorgas. Exatamente. E na matéria anterior, nessa mesma página, um pouco acima, tem aí de olho no saneamento básico. Governo e Estado firmam parceria para melhorar serviço da zona oeste do Rio. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela. O governador Cláudio Castro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciaram investimentos para ampliar o sistema de esgotamento sanitário em 22 bairros da zona oeste da capital fluminense. Ao todo serão disponibilizados quase aí 800 milhões de reais, sendo 712 milhões provenientes do FGTS, com a contrapartida de outros 37 milhões investidos pelo governo do estado. A medida vai beneficiar 500 mil de habitantes da região. Importantíssimo isso aí sendo firmado. E continuamos ainda agora falando sobre o caso da SEDAI e os leilões que ocorreram aí, o leilão que ocorreu essa semana, né? E dentro da coluna do Magna Vita, lá, martelo de Thor. Martelo de Thor, a B3 poderia doar o martelo do leilão das concessões ao governador Cláudio Castro, já que ele gerou 25 bilhões para o cofre do estado. Uma réplica deveria ser enviada ao secretário Nicola Michione, que levou para a Bolsa o leilão mais exitoso dos últimos anos. Aliás, Castro, na sua fala, reconheceu o empenho de Nicola e de sua equipe na Casa Civil neste processo de privatização. O curioso é que a B3 insiste de chamar de leilão da SEDAI, aí entre aspas. Só que a estatal não foi leiloada. O correto é chamar de leilão de concessões de saneamento do estado do Rio. Fica aí a observação, o esclarecimento, né? O esclarecimento. Exatamente. Continuamos, almoço B3, né? No almoço oferecido pela B3 em São Paulo, o governador Cláudio Castro, ladeado pelo secretário Nicola Michione, pelo superintendente de processos licitatórios da Bolsa, Guilherme Peixoto, com a sua gerente Mônica Salles Lana e o vice-presidente da B3, Mário Palhares. Então, aí mais uma foto aí legal lá da B3 lá, e ainda continuando aqui, Marinho. O ministro Rogério Marinho tem sido só elogios ao desempenho de Cláudio Castro. Ao falar na B3, não economizou no afeto ao governador, que citou como exemplo de gestor público. Olha, tá vendo? Mais uma coisa legal aí também. E vamos para o tratamento VIP. Isso aí. Tratamento VIP 1. O tratamento da B3, dona da Bolsa de Valores, dado ao governador Cláudio Castro no dia 29 de dezembro, foi bem diferente de abril. Ele foi recebido como VIP com direito ao almoço reservado, oferecido pelo vice-presidente de Operações e Negociações Eletrônicas, Márcio Palhares. Os secretários do Rio acompanham o governador. E ainda nessa mesma imagem, tratamento VIP 2, o governador Cláudio Castro e os secretários Nicola Michione e Tiago Pampulha voaram para São Paulo no jatinho da FAB como convidados do ministro Rogério Marinho, que antes anunciou investimentos no Rio, os quais a gente falou sobre o saneamento, né? Exatamente. E nocaute no primeiro round. Segundo colocado no leilão, a Águas do Rio entrou para disputar pesado. O lance foi 30% do valor mínimo da outorga, de 1,1 bilhão. Eles colocaram 500 milhões a mais.
Ninguém esperava que a Águas do Brasil oferecesse 90% de ágio no primeiro lance. Eles liquidaram a disputa com uma oferta bem superior à cláusula dos 20%. A diferença de 600 milhões de reais derrubou a Aégia. Então, e olha, Roberta, direto do Rio, o nosso diretor do Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, comenta a vitória da Águas do Brasil no leilão do lote 3 da SEDAI. Ele faz um registro dos problemas históricos das Águas do Imperador em Petrópolis. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Prazer estar com vocês nessa edição do nosso Correio da Manhã na TV. Eu quero comentar hoje a minha coluna, a cobertura que nós fazemos do leilão da concessão número do lote 3 da SEDAI e também comentar a vitória da Águas do Brasil como vencedora desse leilão. Eles vão atuar em muitos mais municípios e o investimento deles é de 2,2 bilhões de reais. Para quem está em Petrópolis, na região serrana ou em Niterói, sabe que vem problema por aí. Quem aqui assiste a TVC e que nunca teve problema com a Águas do Imperador? Investimentos pífios, relacionamento complicado com o consumidor final e, sobretudo, uma preocupação em ganhar, lucrar, mas muito pouco devolver ao município. Em Niterói é o mesmo problema. Vai ser uma missão muito dura para o governo estadual controlar essa área ampliada. Se eles mudarem o comportamento, pode dar certo, mas não podem importar a forma de agir aqui em Petrópolis para toda a sua operação agora do lote 3. Sou Cláudio Magnavita, direto do Rio para a sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Continuamos então com os destaques aí da coluna do Magnavita. Tem agora Carinho. Não tem sido apenas o telefone que tem tocado, mas já há uma verdadeira romaria de políticos conhecidos indo a Piraí para visitar o ex-governador Luiz Fernando Pezão, que pouco a pouco retoma sua musculatura política e a interlocução com os principais nomes da vida fluminense. Esses encontros, além de deixá-lo reanimado, são marcados por importantes conselhos e a leitura do cenário da política estadual e também nacional. E também ainda seguindo no pinga-fogo aqui, para terminar, Tiago Gomide volta de férias turbinadas e com vários planos para a Rádio Roquete Pinto. Para desespero da família, ele foi para Teresópolis, mas levou a Roquete junto. Ao invés de relaxar, colocou sua cabeça a mil para planos de ampliar a atuação da emissora. Continuamos agora, vamos falar os destaques aí da política nesse resumo durante a semana, né? Queiroga na mira de Caramelli. Médico pede sua expulsão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O médico cardiologista Bruno Caramelli apresentou à Sociedade Brasileira de um pedido de expulsão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da entidade. Presidente licenciado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Queiroga deixou seu mandato em março deste ano para assumir o cargo de ministro da Justiça. Caramelli, que preside o Departamento de Cardiologia Clínica da SBC, é o diretor no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cita a resistência do ministro em recomendar a imunização contra a Covid-19 para crianças. E também seguimos ainda no quadro de política lá, ó, positivo vence licitação. TSE comprará mais de 170 mil urnas por 1,179 bilhão. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, confirmou nessa semana que a empresa Positivo Tecnologia venceu mais uma licitação para o fornecimento de urnas eletrônicas. Trata-se de um contrato de 1,179 bilhão para a compra de até 176 mil equipamentos. O valor supera cerca de 800 milhões por 180 mil urnas de uma licitação anterior, vencida pela Positivo em junho de 2020. Esses primeiros equipamentos encontram-se em produção e deverão ser utilizados já nas eleições de 2022.
Outro destaque dessa semana da política foi a regulamentação com veto. Fundeb, Bolsonaro sanciona projeto que adia regras para 2023. O presidente Jair Bolsonaro do PL sancionou com um veto o projeto de lei que regulamenta o Fundeb. O texto adia de 2021 para 2023 a definição de regras de divisão dos recursos do fundo, relativas ao valor por aluno de acordo com o tipo de matrícula. A nova lei também amplia a lista de profissionais da educação que podem ser pagos com os benefícios para a valorização da área. E seguimos então para o Nacional agora, falando sobre o acordo para o reembolso. Procon SP e ITA assinam termo para ressarcir consumidores. A Itapemirim Transportes Aéreos, ITA, e o Procon SP assinaram nessa semana um termo de compromisso voluntário pelo qual a empresa se compromete a fazer o reembolso integral a quem fizer reclamação no site do órgão de defesa do consumidor. Em caso de descumprimento, a empresa será penalizada em 5 milhões. A ITA suspendeu seus serviços no dia 17 de dezembro. Segundo o órgão, pelo termo, abre aspas, a empresa obriga-se a encaminhar os pedidos de reembolso e providenciar a imediata requisição de estorno junto à instituição financeira responsável pelo cartão de crédito no prazo máximo de 10 dias. Fecha aspas. Para as compras feitas de forma parcelada, os estornos irão ocorrer na forma e no prazo do cartão. E vamos agora para o Rio de Janeiro, os destaques aí da semana do Rio de Janeiro, né? Eduardo Paes divulga balanço do primeiro ano de gestão no Rio. O prefeito Eduardo Paes apresentou um balanço do primeiro ano do seu terceiro mandato à frente do Rio. Ele destacou medidas para melhorar os sistemas de saúde, transporte, educação e cultural, além de projetar investimentos em conservação e infraestrutura para aumentar o número de empregos na capital fluminense. Abre aspas, eu tenho muito otimismo em relação ao futuro. Estamos nos dedicando com um olhar muito especial para a geração de emprego e, consequentemente, de renda para diminuir a desigualdade em nossa população. Fecha aspas, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E você vai ver ainda no jornal de hoje, estudante de física do Ceará faz projeto junto com a NASA. Mercado de galpões logísticos bate recorde com o aumento do e-commerce. Operação Yanomami combate o garimpo ilegal. O Correio da Manhã volta já. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender Império 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Brahma Latão 3,89. Na compra de um pack ganhe batata Pringles. Arroz de Mingote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein?
Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no Estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no Estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta. Para atender ao crescimento das vendas pela internet feitas pelo celular ou computador e as novas necessidades deste mercado, uma série de outros negócios continua em franca expansão e um deles é o de galpões logísticos. O e-commerce tanto foi a principal tração desse avanço, como é o fator de confiança para quem está investindo nesses grandes e cada vez mais tecnológicos espaços. 3 entre os 10 maiores ocupantes de condomínios logísticos atualmente no Brasil têm operações exclusivamente de e-commerce. De janeiro a setembro, pouco mais de 1 milhão de metros quadrados foram entregues. Segundo a consultoria Sila Brasil, e se todas as previsões se concretizarem, outro 1.200.000 metros quadrados vão ficar disponíveis para locação até que este ano termine, superando em 12% a área total locável registrada ao fim de 2020. E olha que legal, Giovana Souza, estudante de física do Ceará, com 21 anos de idade, detectou 46 novos asteroides durante projeto da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Ela é aluna do primeiro período do curso de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. A descoberta aconteceu em novembro, durante o projeto Caça-Asteroides da NASA, desenvolvido de forma online e que tem parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para as detecções, o programa disponibiliza um banco de imagens para cada cientista. Depois da indicação de descoberta, os asteroides passam por uma análise feita por astrônomos profissionais que pode levar até 8 anos. Sendo validada, o autor pode nomear os asteroides encontrados. Desde que começou a graduação, a estudante trabalha pela criação de um clube de astronomia para alunos de escolas públicas e privadas da região, para que possam se interessar pelas disciplinas de exatas e conquistar medalhas em Olimpíadas de Educação. Atualmente, a jovem cientista sobrevive com R$ 400 recebidos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O ano de 2022 nem bem começou e os brasileiros já estão de olho nos feriados. Dos 9 nacionais, apenas um deles vai ser prolongado. Os feriados normalmente beneficiam o comércio de cidades turísticas como Petrópolis, por exemplo. Para o ano que vem, a previsão vão ser 9 recessos nacionais, mas apenas um deles vai ser prolongado. E é justamente esse formato que beneficia ainda mais quem trabalha com turismo, gastronomia e vendas em geral. O feriado prolongado é uma grande oportunidade de negócio para Petrópolis, principalmente para o comércio varejista, para os restaurantes, para os hotéis. Todo feriado prolongado faz que aumente o número de visitantes na cidade. Isso é muito importante para Petrópolis hoje. Petrópolis vive do turismo, o turismo movimenta a economia local. Então, assim, todos os feriados é importante que as lojas, que o comércio de uma maneira geral estejam abertos, estejam funcionando, porque só dessa forma a gente pode aproveitar todo esse fluxo de visitantes que a gente recebe aqui na cidade. Vale ressaltar que, apesar dos 9 feriados nacionais, não são contabilizados os estaduais e municipais como o Dia da Consciência Negra e aniversário dos municípios.
Eu acho que o feriado é sempre uma oportunidade, independente de cair no final de semana, cair dentro da semana, sempre é uma oportunidade e eu acho que tem que ser aproveitado. Eu acho que como somos, volto a dizer, como somos uma cidade turística, uma cidade que recebe um grande número de visitantes, o comércio tem que funcionar em todas as datas, né? Temos que estar sempre abertos, só com loja aberta que a gente tem oportunidade de venda, loja fechada não vende. De todos os feriados previstos para o ano que vem, apenas o recesso da Paixão de Cristo vai ser prolongado, por emendar tradicionalmente com o fim de semana. O restante cai no meio da semana, como Tiradentes e Proclamação da República. Apesar de ser benéfico para o setor, vale lembrar que os funcionários que trabalham no feriado recebem de forma diferenciada. Na nossa convenção coletiva está previsto a abertura e para fazer essa abertura, o funcionário que trabalhar no feriado, ele recebe o dia dobrado, mais o lanche, mais o vale transporte. Só frisar que é necessário que esse acordo seja homologado nos dois sindicatos, no sindicato laboral e no sindicato patronal. Todas as lojas estão aptas a abrir e eu acho que é uma grande oportunidade, não se deve perder essa oportunidade, principalmente que a gente vê cada dia mais Petrópolis com movimento, com visitação. Eu acho que é muito importante aproveitarmos isso em 2022. A Agência Nacional de Aviação, ANAC, finalizou no último domingo uma operação denominada Yanomami, em Roraima, para reprimir atividades ligadas ao garimpo ilegal. Em parceria com a Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, entre outros órgãos, a operação teve início no dia 24 de agosto. Apreendeu administrativamente 58 aeronaves, sendo 8 interditadas ao longo de 20 dias de ações em diferentes municípios do estado de Roraima, além de identificar e autuar operadores que estavam com aeronaves em situação irregular e com pendências administrativas. Os agentes da ANAC também identificaram a utilização de peças clandestinas nas aeronaves. Durante os trabalhos dentro da terra indígena Yanomami, os fiscais federais identificaram e embargaram 59 pistas de pouso, 3 portos no rio Uraricoera e 5 helicópteros clandestinos que serviam de apoio logístico ao garimpo ilegal. No programa Voz do Brasil desta semana, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os leilões realizados no país em 2021 e considerou um ano de vitórias. Ao todo, foram 79 leilões de infraestrutura realizados, sendo 22 de aeroportuários, 13 portuários, 3 rodoviários e 1 ferroviário. De acordo com o ministro, o valor contratado em investimentos foi superior a 40 bilhões de reais. Além disso, fez um balanço das ações do Ministério, citando que o programa ProTrilhos tem como objetivo expandir o modal ferroviário brasileiro a partir de 3 eixos: novas concessões, renovações antecipadas de contratos existentes e um programa de autorizações ferroviárias. Para Tarcísio Gomes, este setor vai ser o de maior expansão, tendo em vista o volume de investimentos privados ultrapassar os 165 bilhões de reais. 2 empresas italianas se uniram para resolver um dilema na arquitetura moderna: a união entre sustentabilidade e beleza. Empenhadas em resolver problemas estéticos na construção de telhados para residências e edifícios, desenvolveram a Tegola Solari, uma telha cerâmica fotovoltaica que se integra de maneira eficaz às estruturas. As empresas italianas Area e REM aprimoraram a tecnologia das placas fotovoltaicas e as somaram com as linhas de cerâmica, criando um produto leve e que pretende resolver um dos fatores de rejeição do uso de placas solares: a estética. Feitas em cerâmica, as novas telhas possuem 4 células fotovoltaicas embutidas e a fiação corre por baixo do telhado até o conversor. De acordo com o fabricante, em um telhado coberto ou parcialmente coberto, pode suprir as necessidades energéticas de uma casa tranquilamente. Muito utilizadas na cidade italiana de Veneza, estão chegando ao Brasil de forma modesta, mas de olho nessa fatia de mercado. Um benefício aguardado pelos trabalhadores e que foi transferido para 2022 é o abono salarial do PIS/PASEP de até um salário mínimo para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2020. Ainda não há data para a liberação do primeiro lote,
e o calendário precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e que consta na Resolução 896. Terá direito ao abono salarial em 2022 o trabalhador de empresa privada inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base de 2020. Para ter direito, a remuneração mensal média precisa ser de até 2 salários mínimos. Brasileiros que trabalharam com carteira assinada no período de 1971 a 4 de outubro de 88 podem ter contas do PIS para sacar na Caixa. Herdeiros de trabalhadores que tiveram empregos formal neste período também podem ter dinheiro para receber. No país, mais de 10 milhões de beneficiários ainda têm cotas do PIS/PASEP, o que soma um total superior a 23 bilhões de reais esquecidos, segundo dados de novembro fornecidos pela Caixa. Todos os trabalhadores que têm dinheiro esquecido podem sacar a cota pelo aplicativo FGTS, independentemente da idade. Beneficiários que ainda não retiraram a cota do PASEP no Banco do Brasil ou do PIS na Caixa Econômica Federal e que tiveram esses valores transferidos ao FGTS também têm direito. Se o beneficiário morreu, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros. O benefício pode ser sacado até o dia 1º de junho de 2025. E mais informações estão disponíveis no site FGTS, no Internet Banking da Caixa ou pessoalmente nas agências, com a apresentação de documento de identificação com foto. A Receita Federal começou a pagar lote residual de restituição do imposto de renda a mais de 174 mil contribuintes. O valor será depositado na conta indicada na declaração do imposto de renda e chega a um total de 285 milhões de reais. Este pagamento se refere aos contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco. O lote contempla tanto restituições deste ano quanto de anos anteriores. A Receita Federal abriu consulta ao lote residual na semana passada. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como nos casos de contas desativadas, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. A expansão da matriz energética brasileira em 2022 vai ter como protagonistas as energias solar e eólica. A perspectiva é que as duas fontes energéticas injetem mais da metade da energia prevista para entrar em operação no sistema e afastar risco de racionamento e apagão. De acordo com a ANEEL, as eólicas devem subir do atual patamar de 20,5 gigawatts de capacidade instalada para 26,4 gigawatts em 2022. Já o setor solar prevê um incremento de 3,1 gigawatts no próximo ano. Os executivos da Abeólica e Absolar, entidades que representam esses setores, afirmam que o incremento de energia nova no sistema em 2022 vai ser fundamental para dar segurança ao sistema elétrico e reduzir custos. Ambas fontes devem liderar os negócios na geração de energia elétrica, já que o mercado livre de geração energética deve aumentar sua participação. A fonte eólica se mostrou potencialmente relevante por ter dado segurança ao sistema elétrico brasileiro durante a crise hídrica deste ano de 2021 e por conta da safra de ventos do Nordeste. Já o setor solar fecha 2021 com números ainda mais robustos. A capacidade total de produção conseguiu um crescimento acima de 50% em relação a todo o histórico do setor no Brasil em um único ano. E você vai ver depois do intervalo, projeto Semeando incentiva o plantio de hortas em Petrópolis. Petrópolis apresenta desde maio saldo positivo na geração de empregos formais. Região Serrana cria 1.200 novos postos de trabalho no mês de novembro. A gente volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar?
Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender Império 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Petra puro malte latão 2,99. Arroz de lingote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. ISO 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta e o levantamento do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, mostrou que Petrópolis vem desde maio com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. De janeiro a novembro deste ano, foi criada em Petrópolis mais de 3 mil novas vagas com carteira assinada. O comércio foi um dos que mais se destacou durante o ano de 2021. Foram 1.062 contratações. Só no mês de novembro, o setor abriu 340 postos de trabalho formais. Então, eu acho que isso tudo somou num resultado positivo, num resultado que a gente vê hoje. Inclusive, a gente está aqui pós-Natal, né, na terça-feira, e vendo um movimento muito intenso na rua. Quer dizer, eu acho também que essa volta do consumidor, essa troca dos presentes que acontece nessa semana entre Natal e Ano Novo, também acabam impactando, e eu acredito que o nosso setor agora, se tudo continuar dentro dessa normalidade, dos números que a gente só vai ter notícias positivas, se Deus quiser. A gente vai ter notícias do comércio sempre muito positivas. Somando os setores importantes da economia, como a indústria, construção civil, serviços, agropecuária e comércio, foram abertas em Petrópolis 702 vagas com carteira assinada em novembro. Eu acho que essa melhora foi porque houve um grande percentual da população vacinada e o povo está doido para sair de casa, todos nós. Eu vejo lá pela minha casa, minha esposa querendo sair para fazer compra, como as outras famílias. Então, acho que o movimento melhorou por causa da vacinação.
Então, a população gradativamente tem saído de casa, e isso é muito importante para o comércio da cidade, né? Para Hernani Correia, presidente do Sindicato de Empregados do Comércio de Petrópolis, o dissídio não deve sofrer grandes alterações, apesar do número de contratações terem aumentado. Porque o patrão ele depende do empregado, e o empregado depende do patrão. Se as coisas melhorarem, vai ser bom para as duas partes. E há um entendimento do sindicato de que o dissídio esse ano vai ser como foi o ano passado, uma coisa bem restrita dentro do que pode ser feito. O patrão não fez nenhum exagero em dar aumento, e a gente também não pediu coisas acima do percentual do INPC a mais, porque a gente sabe da situação do país, mas a gente pensa que nós vamos ter um dissídio razoável. A retomada da economia, mesmo que lenta em 2021, traz boas expectativas para 2022. Para Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio, o próximo ano será de estabilidade maior. Quero aproveitar e convidar todos para saírem de casa, vamos aproveitar esses dias lindos, maravilhosos, e vamos visitar o comércio da cidade, vamos prestigiar o comércio petropolitano. Ele é gerador de emprego e renda para a cidade. Pode ter certeza que você que tem um outro tipo de negócio, se o comércio da cidade é forte, é pujante, você vai repercutir dentro do seu negócio. Então é importante que todos tenham essa consciência. Vamos prestigiar Petrópolis, vamos prestigiar o comércio de Petrópolis. Eu penso na estabilidade também, porque a gente tem que... O crescimento ele é natural, não vai ser um crescimento grande. Eu penso como ele pensa, porque a gente acompanha, né, as contratações, as demissões, que tem havido também demissões. Não parece não, mas com todo esse problema de pandemia, está gerando emprego, mas tem demissões. Por exemplo, nós tivemos alguns dias atrás aí, algumas demissões de jovem aprendiz que vence o contrato, então tem que demiti-lo para depois recontratá-lo. Aí é definitivamente. Mas eu acredito que vai ter um comparativo com esse ano, vai ser mais ou menos igual. O Vale Gás vai beneficiar mais de 13 mil famílias em Petrópolis. O pagamento começa em janeiro, mas já foi adiantado para moradores das regiões atingidas pelas chuvas na Bahia e Minas Gerais. O Programa Gás dos Brasileiros foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada e vai ficar em vigor por 5 anos. O Vale Gás beneficia famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou famílias que tenham entre seus integrantes quem receba o benefício de prestação continuada, o BPC. Em Petrópolis, mais de 13 mil famílias vão receber o valor de R$ 52,00, que representa 50% do preço de um botijão de 13 quilos. Em Petrópolis, mais de 13 mil pessoas recebem o Auxílio Brasil. Isso não quer dizer que todas as pessoas recebem o Vale Gás. O Vale Gás ele é vinculado a essas pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Entretanto, é necessário que essa pessoa pleiteie e comprove os requisitos para ganhar o Vale Gás. Para o ano que vem, a gente ainda não tem esse quantitativo das pessoas que vão receber, porque, tendo em vista as condições de Minas Gerais e da Bahia em relação às tragédias que têm acontecido lá, o governo federal adiantou esse benefício para lá, para ajudar essas pessoas. E aí, em Petrópolis, ainda não foi aberto o sistema para esse benefício. O pagamento do Vale Gás começa no mês de janeiro. O benefício vai ser pago às famílias a cada 2 meses nas datas estipuladas pelo calendário do Auxílio Brasil. Mas quem mora nas regiões atingidas pelas chuvas Minas Gerais e Bahia, o Vale Gás já foi pago. As pessoas podem procurar o CRAS da sua região, que fazem o atendimento do território onde você mora, ou podem estar vindo na Secretaria de Assistência Social, que a gente também vai dar a informação. Mas, a princípio, o CRAS está preparado para receber a pessoa informada todas as informações referentes ao benefício ou a qualquer outro benefício. Em outubro deste ano, o botijão de gás de 13 quilos sofreu um reajuste de 7%. No acumulado deste ano, o produto já soma uma alta de 35%. Em Petrópolis, o botijão já é encontrado em alguns pontos por R$ 115,00.
A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Teresópolis deu início a uma série de encontros virtuais para divulgar o edital de fomento de projetos com base tecnológica. O chamamento público prevê investimentos de R$ 195 mil para apoiar e fomentar 45 projetos que promovam o empreendedorismo na área de inovação tecnológica em Teresópolis. Realizados no dia 21 de dezembro, os primeiros encontros virtuais foram direcionados a alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Estácio de Sá. Nos dias 17 e 18 de janeiro, será a vez dos estudantes da Unopar e do Centro Universitário Serra dos Órgãos Unifeso, respectivamente. A Secretaria de Ciência e Tecnologia está realizando o agendamento de encontros com universidades e instituições interessadas. Basta solicitar através do e-mail smct.inovatere@teresópolis.rj.gov.br. Infiltrações, rachaduras, janelas empenadas, vazamentos de gás e obras abandonadas são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do conjunto habitacional Vicenzo Rivetti, em Petrópolis, no Carangola. Apartamentos foram entregues em 2020 às famílias vítimas das chuvas no município. A Caixa Econômica prometeu intervenções para janeiro de 2022 e a Prefeitura garantiu retomar as obras do posto de saúde e da creche. Muita gente sonha em ter a casa própria, mas para as famílias que moram no Vicenzo Rivetti, em Petrópolis, esse sonho virou um pesadelo. Infiltrações, vazamentos de gás e as obras do posto de saúde e da creche abandonadas são alguns dos problemas relatados por moradores do conjunto habitacional. E nós já estamos aqui há 1 ano e meio. E essas janelas que eles botaram pra gente, isso aqui é descartável, porque tá tudo caindo, entendeu? As partes, a gente quando vai fechar, cada vez que vai fechar a janela, cai pedaço do gesso, as trancas estão assim, ó. Porque praticamente não é questão que o condomínio, os moradores botam a gente em risco, mas a gente se sente assim, inseguro de sair e deixar uma janela assim, ó. Porque eles não deram autorização para a gente trocar isso daqui. Se trocar, disseram que a gente perde a garantia do condomínio, sendo que não tem firma nenhuma pegando o condomínio, entendeu? Que a firma que estava pelos condomínios, os 3 condomínios, sendo que o nosso é o 2, eles disseram que a gente não tinha direito a mexer, que ia vir uma outra firma pela Caixa. E até hoje não apareceu ninguém aqui para resolver nada. A minha janela está toda empenada. Já comuniquei a Caixa, eles já estiveram aqui olhando. Aí veio um rapaz para poder arrumar. O que falou para mim foi que está toda empenada, precisa trocar vidro, trocar soleira, trocar tudo. Ficaram de arrumar, né? Mas até hoje estamos aguardando. Era uma caixa de gesso, sendo que essa caixa de gesso, ela até danificou aqui o interfone um pouco, e a gente pediu até manutenção, teve a manutenção do interfone, mas até hoje não fizeram a caixa nova, porque essa caixa caiu em cima da minha mãe, entendeu? Chegou até cortar o dedo dela e tudo, e eles também, a gente pediu, não resolveram nada, e a gente comprou até o gesso, a caixinha, para poder colocar no lugar. Disseram pra gente, não põe que vai perder a garantia do apartamento. Se a infiltração tá vindo lá de cima, pode ser que tá agredindo a parede, entendeu? Danificando o embolso, não só por fora, mas porque tem vizinhos aqui, por fora já tá danificado. Agora o nosso já tá invadindo já dentro do quarto da minha mãe. A equipe do Correio da Manhã entrou em contato com a Caixa Econômica Federal responsável pelo empreendimento. Em nota, a Caixa informou que o processo licitatório em relação aos residenciais Vicenzo Rivetti 1, 2 e 3 para os serviços das áreas comuns foi concluído. E a previsão de início das intervenções são para janeiro de 2022. O problema é o buraco no meu banheiro, que teve um problema de coisa na parede lá fora, vazando água, e aqui também. Só que o problema foi na casa da vizinha. Estouraram o meu buraco aqui e até hoje nada fizeram. Falaram que ia botar forro, até hoje nada. Entendeu? E tô com problema de mofo, não posso ter mofo, porque a minha filha tem asma e bronquite. Entendeu? Tá tenso aqui. Segundo Cremilda, os problemas só aumentaram depois do rompimento da tubulação hidráulica. Além disso, os moradores ainda aguardam as obras prometidas para a entrega do posto de saúde e da creche. Aí que vieram e acertaram mais ou menos, porque senão eu ia pular para a justiça. Como se eles não consertar, eu vou botar na justiça, porque é um direito meu, entendeu? Eu pago o direito, então eu tenho que ter
meu problema também. Por meio de nota, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a retomada das obras do posto de saúde e da creche do condomínio habitacional. A Prefeitura informou que vai apurar o que já foi devidamente licitado, empenhado e pago para retomar as intervenções no conjunto habitacional. Caixa, dá mais apoio pra gente aqui, porque a gente está jogado às traças. Por favor, vê se vocês tomam. Tem consciência pelo povo que a gente está aqui para ser ouvido por vocês, porque vocês falam que a gente vai fazer, vai acontecer, vocês vêm aqui, dão uma balinha para enganar o bobo, e o bobo a gente vão ficar aturando isso até quando? A gente está precisando o mais rápido possível, porque vocês falaram que 15 dias você estaria aqui. Já vai, acho que 3 meses quase, e nada vocês tomaram providência. Vocês estiveram na minha casa, pouco vocês quiseram me ouvir o que eu tinha para falar. Teve um senhor que veio aqui, me tratou com ignorância. Ah, vou embora, já vi teus problemas. Não é assim. Ele tinha que ter me respeitado. Ele não me respeitou, entendeu? Ele tinha que ter ouvido o que eu tinha para falar. As hortas caseiras se tornaram cada vez mais comuns nas grandes cidades. Elas são perfeitas para quem está em busca de uma alimentação saudável, com produtos frescos, cheios de nutrientes e livres de agrotóxicos. Pensando nisso que o projeto Semeando incentiva a população ao plantio em Petrópolis. O projeto Semeando ou Semeando Amor foi criado em 2013 com o objetivo de ensinar as pessoas a terem uma alimentação saudável através do plantio de hortas. A intenção é mostrar que é possível produzir o próprio alimento em uma simples garrafa PET. A gente começa com a reciclagem, que é a coleta do material que vai ser usado para montar a horta, no caso, garrafa PET ou pneu. E aí depois a gente faz uma arte com esse produto reciclado. Depois a gente monta a horta, fazendo canteiro, mostrando para as crianças a importância de cuidar, do manejo. E no final a gente faz a alimentação. A gente mostra para eles que cada alimento daquele, né, da horta, ele tem um sentido, ele tem uma vitamina, ele faz bem para alguma coisa no corpo. A novidade recente é a inclusão dos deficientes visuais, tornando possível a interação dessas pessoas e também o reconhecimento das hortaliças através do olfato. A ideia de fazer a horta sensorial, que é para cegos e cadeirantes, com acessibilidade, onde que você coloca material reciclável, mas o cadeirante consegue ter acesso àquela bandeja, né, através da colocação ali da cadeira de rodas. A parte do deficiente visual, que através do tato, né, e do olfato, saber que aqui está colhendo... No caso, usamos verduras bem fortes, tipo hortelã, almeirão, rúcula, que tem cheiro bem forte, que a pessoa que não tem aquela visão, ela consiga identificar. Interessados em contribuir com a preservação do planeta podem entrar em contato através das redes sociais do projeto Semeando. Verão, calor, as férias e as idas às praias. E esse é um momento em que as academias lotam de pessoas que procuram iniciar o chamado Projeto Verão. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Confira. Com a chegada da nova estação, surge também em algumas pessoas a insatisfação com o próprio corpo. E é nesse momento que começa o interesse pelo conhecido Projeto Verão, que é um planejamento específico de atividades físicas e uma rotina fitness para deixar seu corpo preparado para esse tão aguardado período de descontração. Mas apesar de parecer uma solução quase que milagrosa, o Projeto Verão pode ser preocupante. O Projeto Verão, ele é conhecido popularmente falando, tá? O pessoal lançou muito nas redes sociais o hashtag Projeto Verão e tudo mais, então não tem nada específico e científico que demonstre ou nomenclature como Projeto Verão, tá? Ou seja, mais parte mesmo de meme, né, que o pessoal coloca por aí, não tem nada específico não. O nome do projeto se tornou popular na internet, pois é justamente no verão quando as pessoas decidem correr atrás do prejuízo. O nome não foi escolhido à toa, já que depende essencialmente do comprometimento. Mas nada cai do céu e, para compensar a falta de exercício nos outros períodos do ano, é fundamental ter equilíbrio entre os exercícios e a alimentação. O projeto verão de cada pessoa pode ser diferente. Uma pessoa pode ter o objetivo de ganhar massa muscular, outra pessoa pode ter o objetivo de perder peso, perder gordura. Então, cada um vai ter um tipo de alimentação específico para o dia a dia dela e para o objetivo dela.
E assim, o corpo que a gente tem no verão, ele normalmente é construído durante o inverno, né? Então muita coisa vai influenciar o que você fez ao longo do seu ano para estar ali com o corpo que você desejou. O Projeto Verão acaba sendo um estímulo para quem deseja entrar na linha durante a estação mais quente do ano. Mas é preciso ter cuidado com os exageros e procurar ajuda profissional para manter o equilíbrio. A gente tem que sempre salientar e procurar profissionais capacitados para que pode orientar a gente, né, os alunos também, para fazer a orientação de exercícios bem elaborados, uma boa amplitude de movimento, tudo que consiste na boa prática da atividade física, né? E, obviamente, orientando na boa progressão de treino, acompanhamento, né, a periodização do treino, quando se deve trocar, o que se deve fazer, além de outras coisas também que englobam, né, a parte nossa de bem-estar e de memória do corpo, como, por exemplo, parte nutricional, que é muito importante, o descanso. É um apanhado de coisas que a gente tem que ter para a gente conseguir ter esse tão sonhado corpo, almejado por todo mundo. Para o planejamento, escolha o simples, coma bem e faça exercícios. E nas festas de fim de ano e as que seguem durante toda a estação, a dica é não se privar, mas ficar longe dos exageros e desistir das soluções milagrosas. É muito comum a gente ver a galera querendo correr atrás, né, de prejuízos, tomando chás diuréticos em excesso, tomando até medicamentos às vezes, ou pegar uma pessoa que não pratica atividade física, do nada aquele cara quer fazer um monte de coisa, acaba se lesionando. Então a orientação é sempre ter um profissional do lado, ter um nutricionista para fazer teu planejamento alimentar, ter um educador físico para te passar os melhores exercícios para o teu objetivo, e aí você não corre nenhum tipo de problema de se machucar, se lesionar ou ter alguma adversidade de saúde. Tomar cuidado também, pessoal, com imediatismo. A educação física não é imediatismo, ela tem um processo dela. Você tem que adequar seu corpo, habituar seu corpo às práticas diárias de atividade física, ingestão de água também é importante, toda a parte nutricional também. E não buscar, né, nada mirabolante, não tem segredo, o básico funciona. Edição de hoje termina aqui, mas segunda-feira nós estamos de volta ao vivo, né, Roberta? Exatamente, ao vivo às 7h30 da manhã. Esperamos você. Até lá, tchau, bom Tchau. fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.